Olá, crianças, tudo bem com você? Eu sou a professora Marina, estamos de volta para a nossa aula de língua portuguesa. Na aula anterior, nós vimos muito sobre o verbete, né? Onde encontrá-lo, que forma que nós podemos localizá-lo. E para a gente relembrar um pouco sobre isso, eu quero te convidar a assistir um vídeo comigo. Acompanha comigo aí na telinha. Olá, pessoal! Chegou a hora de estudar sobre gêneros textuais. E o nosso assunto de hoje é verbete. Desde bebê somos bombardeados com palavras que a cada dia vai ganhando mais significados. Através dela vamos aprendendo a interpretar o mundo e também a nos comunicar. Mas tem cada palavra. Diariamente surgem novas palavras e algumas caem em desuso, sendo uma infinidade para que a gente absorva. Mas não se preocupe se deparar com alguma palavra que você não sabe o significado, consulte o dicionário ou a enciclopédia. Lá você vai encontrar o verbete. Verbete é um gênero textual, informativo. É uma palavra com seu respectivo significado. No dicionário, você vai encontrar uma definição mais curta, mais objetiva. É apenas o significado da palavra e algumas características gramaticais, se é um substantivo feminino ou masculino, como se separa em sílaba, um exemplo de uma frase. Agora, na enciclopédia, você vai encontrar conceitos mais complexos e temas mais abrangentes. Por exemplo, se você pesquisar um animal, vai ter informações de onde ele vive, o que ele come, como é o corpo. É bem mais amplo. E aí, aprendeu? Use sempre o dicionário. Quanto mais palavras aprender, maior fica a sua compreensão e capacidade de expressão. Curta esse vídeo, inscreva. Então, crianças, nós vimos aí, né, relembrando um pouquinho, onde nós podemos encontrar os verbetes. Nós podemos encontrar eles nos dicionários, nas enciclopédias e nos livros nós vamos encontrar eles nos glossários. E agora nós vamos ler um significado, né, de uma palavra ou expressão e vocês vão tentar identificar, nós vamos aqui ver de onde ele surgiu, vamos analisar um pouco esse textinho, tá bom? Gênero textual verbete. Acompanha comigo aí na telinha. Observe o verbete abaixo e responda as questões. Os peixes. Os peixes são os mais antigos vertebrados de que se tem conhecimento. Eles vivem na água e são geralmente cobertos de escamas. Muitos peixes têm um esqueleto ósseo, contudo, os tubarões e as arraias têm o esqueleto feito de cartilagem, que é um tecido forte e flexível. Fonte: Enciclopédia Digital, Escola Britânica, Google. Aqui, crianças, nós temos, né, um texto, um gênero verbete, os peixes. Perceberam aqui a riqueza dos detalhes que fala-se sobre os peixes? Vai dizendo que os peixes são mais antigos vertebrados que se tem conhecimento, ou seja, que eles já existem há muito tempo. Aí vai continuando, né? Vai dizendo onde eles vivem, que eles vivem nas águas e que são geralmente cobertos por escamas. Geralmente por quê? Porque existem peixes que não contêm escamas, né? Alguns, na maioria, geralmente eles são cobertos por escamas. Aí também fala que os peixes eles têm esqueleto ósseo. Contudo, os tubarões, as arraias, elas têm esqueleto feito de cartilagem, já não é óssea, né? É cartilagem. E que tem um tecido forte e flexível. É claro que aqui nós estamos lendo apenas um trecho desse significado, né? Se você for realmente na enciclopédia, você vai encontrar mais significado. Perceberam que aqui também vem uma imagem, né? Aqui nós temos aqui uma imagem de um tipo de peixe. Mas nós percebemos a riqueza de informação que fala sobre o peixe. Agora nós vamos fazer as nossas atividades, vamos ver se você identificou direitinho. Vamos analisar esse texto, que é os peixes, né? Acompanha comigo aí na telinha. Onde esse verbete é encontrado?
Onde foi? Lembra lá na fonte, né? A outra questão, quem o produziu? Quem será que fez a produção desse texto? Há título no verbete? Tem um título nele? Esse título se refere a uma espécie ou um conjunto de espécies? Vamos conferir? Lembrou aí? Quer voltar lá no texto para vocês lembrarem? Dá uma olhadinha aí. Dá para responder agora? Vamos lá. Então, onde esse verbete é encontrado? Na enciclopédia, né? Ele tem riquezas de informação a respeito desse texto, né? Quem o produziu? Quem será que o produziu? Vimos lá na fonte, não foi? A Escola Britânica, isso mesmo. Há título no verbete? Sim, qual é o título dele? Os peixes, isso mesmo. Esse título se refere a uma espécie ou um conjunto de espécies? Estava falando apenas de uma espécie de peixe? Não, nós vimos sobre os peixes que têm escamas, nós vimos que também que geralmente alguns têm escama, vimos sobre as arraias, vimos sobre tubarões, então ele está falando aí de um conjunto de espécies, isso mesmo, muito bem. E agora, crianças, nós vamos ver aqui, olha só, vamos tentar montar esse aqui também. Olha a bagunça de informações que nós temos aqui nesse verbete. Várias informações, mas ele está todo desordenado. Dá uma lida aí. Muito bem, vamos tentar organizar, vamos ver como que nós organizamos. Olha só a palavra baixo, né? Primeiro, de pouca altura, um homem baixo, um prédio baixo. Segundo, que fica a pouca distância de um ponto inicial considerado. Ou seja, tem lá um ponto e está abaixo, né, naquele ponto. Uma nuvem baixo, perto da terra, tá? Né? As nuvens são muito altas, mas quando você olha e vê uma mais baixa, aí ela está considerada, né, mais baixa do que o ponto que ficam as nuvens mesmo. Terceiro, em que se nota um comportamento contrário às regras, desleal, desprezível, sujo, vil. O lutador deu um golpe baixo no adversário e foi desclassificado. Aqui é um exemplo, né? A pessoa fez um jogo baixo, né? Teve uma atitude muito baixa, então aqui está se referindo a isso. O 4. Uma música, um cantor que tem a voz mais grave de todas, ou seja, uma voz grave é uma voz, um baixo, né? O nosso coral tem tenores e baixos, ou seja, tem tenores e tem os baixos em relação à música. A pouca distância do ponto inicial considerável, né? Voar baixo, perto da terra. De baixo, localização, adjetiva. Menos distância da base, inferior. O andar de baixo, né? Ou seja, aí como se separa gramaticalmente correto, né? Baixo. Também mostra a forma que você pode separar essa palavra. Agora vamos ler aqui, né, uma fábula e vamos tentar localizar aqui um verbete dentro dela. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguiu se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha outra. É uma fábula muito conhecida por vocês e agora nós vamos identificar algumas palavras que você talvez conheça, mas não sabe o significado. Vamos ver?
Procure no dicionário o significado das palavras espichar e urrar. Identifique os sentidos que melhor se adequam às situações em que foram empregados na fábula e transcreva. Aí aqui você vai procurar o significado de espichar e urrar. Anotaram aí para pesquisar? Anotem aí. Muito bem, já encontraram? Vamos ver o significado? Espichar, fazer com que algo se torne mais longo, esticar, espichar uma borracha. Você percebeu que aqui nós procuramos o significado dentro do contexto do texto. Ou seja, nós vimos que no dicionário nós encontramos vários significados. Só que aqui nós queremos um significado de acordo dentro daquele contexto, daquele texto. Né? Não é um qualquer significado, é dentro do texto. Então, quando você for analisar uma situação, um problema, você tem que ficar atento ao que está sendo falado dentro do texto para escolher o significado que mais se adequa dentro do contexto do texto, tá bom? Vamos ver a outra? Urrar, dar urros, rungir, gritar. O que o leão estava fazendo? Ele estava urrando que toda a floresta estremecia. Então, nós devemos procurar o significado dentro do contexto do que estava acontecendo, né? Ele gritava, ele urrava, que aí o ratinho ouviu de longe, não foi isso? E agora? Agora identifique as palavras no texto e tente substituí-las de acordo com os significados que você encontrou. Que palavras nós poderíamos trocar? Espichar pelo um significado que não mudasse o sentido do texto, e urrar também. Vejam bem, eu trouxe aqui uns exemplos aqui para vocês, mas vocês podem fazer aí de acordo com o que vocês acharem que fica melhor, tá bom? Vamos ver aqui? Essa resposta é uma resposta pessoal, mas eu trouxe aqui uma sugestão de resposta. Dormia esticado à sombra de uma boa árvore, né? Dormia esticado, que é o mesmo significado de espichar. Agora, a segunda opção, fazia a floresta inteira tremer com seus gritos de raiva. Viu só que nós substituímos a palavra espichar e urrar, espichar nós trocamos por esticar, né? E não mudou o sentido, esticado, e não mudou o sentido do texto. Nós trocamos a palavra urrar por gritos e também não trocou o sentido do texto. Então, crianças, quando nós vamos trocar significado dentro do texto ou localizar, nós devemos procurar a palavra, o significado que seja próximo ao texto, que não mude o significado dele. Tá certinho? Isso são, né, maneiras de localizar o significado das palavras de acordo com o texto. Muito bem, nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Não esquece, quer rever essa aula? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!